Olá, seja muito bem-vinda aqui ao nosso vídeo de hoje. E o tema de hoje é o que entregar para o meu cliente em um projeto de arquitetura equestre. É uma das dúvidas mais frequentes que eu recebo. Diana, o que você entrega para os clientes, né? De alunos do curso. Sempre que eu abro uma caixinha de pergunta, aparece uma pergunta falando sobre esse assunto. Então eu resolvi fazer esse vídeo, essa live, para mostrar para vocês exatamente, tintim por tintim, quais são as entregas que eu, Diana, faço aqui no meu escritório de arquitetura para cada cliente. Bom, você já deve ter me ouvido falar que um projeto equestre ele é muito maior do que um projeto residencial. Portanto, ele exige também mais etapas de projeto, né? Não só mais tempo de projeto, que às vezes é mais demorado, são mais edificações que a gente tem para apresentar, mas também a gente precisa detalhar um pouquinho mais cada etapa. E eu vou falar um pouquinho sobre passo a passo do que é e quais são essas etapas no vídeo de hoje. Então vamos lá, a nossa primeira etapa. A primeira etapa que eu apresento para o cliente, a primeira etapa que eu apresento para o cliente de arquitetura equestre é a etapa do master plan. Mas Diana, o que é um master plan? O que você entrega? Qual que é essa etapa? Essa etapa não existe em nenhum projeto arquitetônico e eu nunca ouvi falar dela. Eu também não era familiarizada com o termo até eu estudar um pouquinho mais sobre projetos equestres. O Master Plan, ele nada mais é do que o plano diretor da nossa área. Cada cidade que a gente tem, a cidade que você mora, ela com certeza tem um plano diretor. O que é definido nesse plano diretor? O plano diretor da cidade, ele vai dizer onde vão ficar as praças da cidade, ele vai dizer onde vão ficar as indústrias da cidade, qual vai ser o polo industrial, né, o distrito industrial, onde vai ficar a área comercial, onde vai ficar a zona residencial, e o plano diretor ele vai se assegurar de que a vila industrial, a área industrial não esteja na área residencial, né? Ou de que a área comercial não tenha tantas residências, né? Pode ser que tenha uma residência ou outra ali, mas aquele uso é em sua maioria comercial, por exemplo. Então é isso, dentro de uma... transformando para a nossa linguagem de projeto equestre, dentro do plano diretor, a gente vai falar para o cliente o que vai ficar aonde. Aonde vai ficar a casa sede dele, aonde vai ficar a casa do funcionário dele, onde vai ficar a área de entregas, a área de manobras, a parte serviço desse proprietário, né, dos fornecedores, aonde vai ficar a área de performance, de treinamento dos cavalos, a pista, o redondel, o andador, né, onde é que vai estar a cocheira, onde é que vai ter um gourmet, uma área social. Enfim, o plano diretor ele vai dizer quais são os acessos do meu cliente, né? Em uma cidade também precisa ter, né, às vezes mais de um acesso. E assim como pode acontecer dentro de um master plan também. O máximo que eu já fiz foram 3 acessos, né? Mas normalmente a gente costuma fazer pelo menos 2, um acesso social e um acesso de serviço, né? Um acesso para os amigos e clientes e um acesso para os fornecedores, para as entregas, para onde vão chegar os cavalos ali, né? Os caminhões um pouco maiores. Então, todas essas informações a gente vai ter nessa primeira etapa, que é um master plan. Mas Diana, e aí o que você entrega? Qual que é o produto final que você entrega para o seu cliente nessa etapa? Eu, Diana, gosto de explorar bastante as opções do terreno, gosto de explorar bastante os tipos de layout que a gente pode ter. Então, eu entrego um planejamento em 2D, primeiramente, tá? Para o cliente. Esse planejamento, ele vai falar onde estão todas essas zonas, né? Essas áreas de serviço social, de treinamento, os acessos, os piquetes dos cavalos, vai falar onde estão tudo isso em um plano 2D. Então a gente vai entregar as opções de master plan nessa planta
humanizada. E aí a gente coloca rachura, verdinho para grama, marronzinho para via de serviço, cinzinha para via social. A gente vai fazer um estudo de massas. O que é esse estudo de massas? Eu vou pré-dimensionar cada equipamento, pré-dimensionar a casa-sede, pré-dimensionar a cocheira, pré-dimensionar os depósitos, porém eu só vou entrar na planta baixa e no detalhamento na próxima etapa. Bom, depois que eu entreguei o master plan, que a gente fez todo o planejamento, estudo de massas, de vias, é a hora da gente chegar no estudo preliminar. E muitas vezes o estudo preliminar é essa etapa onde começa a maioria dos projetos arquitetônicos comuns, né? Residenciais, interiores, começam pela planta. Como a nossa área ela exige uma implantação mais complexa, o Master Plan, só para vocês terem uma ideia, ele é a etapa que eu considero um pouquinho mais demorada dentro do nosso processo, porque a gente demora um pouco mais de tempo para afinar com o cliente os posicionamentos. O estudo preliminar, por sua vez, das etapas mais rápidas para mim aqui dentro. E o que é o estudo preliminar, então, Diana? Depois que a gente desenvolveu todas as pegadas globais ali da área do cliente, né, do terreno que ele tem, a gente vai pensar, vai dar um zoom em cada edificação e vai detalhar o dimensionamento de cada cômodo, né? Aí vai saber, e provavelmente o plano de massas que eu entreguei anteriormente vai mudar um pouquinho. Então a gente vai saber se as baias vão ter 3,5 por 3,5, se vão ter 4 por 4, se o corredor do cliente vai ter 3,5, vai ter 4, né? Se a gente vai ter baia garanhão, baia maternidade, a gente vai dar um zoom e vai olhar cada edificação. O depósito dele, que tamanho vai ter, né? Então, nesse processo de design que a gente fala, né? A gente vai detalhar as dimensões de cada edificação dentro desse zoom. E aí eu entrego uma baixa de arquitetura limpa, só com o dimensionamento dos ambientes, com as cotas, e outra planta eu entrego o ambiente layoutado. Então, por exemplo, se a gente tiver uma área de duchas, né, que posicionamento que vai estar o cavalo ali, se a gente tiver uma área de lounge dentro do gourmet, onde é que vão estar as mesas, as cadeiras, os sofás, né? Então, o produto final da etapa do estudo preliminar são esses dois tipos de planta, tá? Muitas pessoas me perguntam, qual que é o prazo de entrega que você pede, Diana? Aproximadamente 30 dias para cada etapa, tá bom? Tem etapa que é um pouquinho mais demorada, às vezes o meu anteprojeto ele leva 40 dias, tá bom, pessoal? E aí, esse é o prazo para a primeira emissão, a emissão inicial. Depois, se tiver revisão, dependendo do número e do impacto dessas revisões, pode ser que esse tempo ele dobre, né? Ou seja, eu apresentei um estudo em 30 dias e eu peço mais 30 dias para apresentar o próximo estudo. E aí é por isso que eu falei para vocês, às vezes o meu processo ele é bem demorado. Bom, depois que o cliente aprovou o estudo preliminar, tá tudo certo, não vamos ter mudanças, a gente parte para o anteprojeto. E o anteprojeto é a etapa mais complexa aqui, depois do master plan, é a etapa assim mais demorada, porque ela é meio que subdividida em duas fases. A gente faz um estudo, né, para apresentar para o cliente, e depois a gente faz todas as maquetes e tudo mais. Então a gente meio que vai avançando. Então ela tem assim, depois da aprovação a gente emite a maquete renderizada bonitinha para o cliente final, tá? Então, o que é o anteprojeto, Diana? Afinal, ele é a configuração final arquitetônica. Dentro do anteprojeto, a gente vai definir os acabamentos com o cliente, né? Se o piso vai ser de borracha, se a fachada vai ter pedra, vai ter madeira, ou vai ter algum outro tipo de revestimento, se o forro vai ser uma telha-forro, ou se vai ser um forro de madeira, ou se não vai ter forro nenhum, né? O que mais que a gente vai definir nessa etapa? Piso, acabamentos em geral, modelos de portas
e janelas, que carinha que vai ter. Então, basicamente, o anteprojeto é a etapa de todas as definições arquitetônicas. E algumas dessas definições, muitas pessoas falam, mas definição de piso está dentro de interiores, Diana. Eu não considero dentro de interiores no meu projeto de arquitetura equestre, porque o piso ele vai impactar diretamente na saúde dos cavalos e na funcionalidade do espaço. Ou seja, se o meu cliente escolher o piso errado, ele pode estar cometendo um erro grave de segurança ali dentro. Então, por isso, tanto o piso quanto o forro, eles são essenciais dentro do meu projeto. Eu não separo. O que eu separo como interiores? Detalhamento de quarto de cela, detalhamento de áreas molhadas, ou seja, especificando louças e metais, plus que o cliente recebe, mas não necessariamente se ele escolher a torneira X ou Y, vai impactar na saúde do cavalo, vai impactar na segurança daquele meu projeto. Então, eu coloco todas as etapas que eu considero, todos os projetos que eu considero essenciais para que a gente tenha um espaço funcional e seguro, tá? Então, por isso, dentro do anteprojeto, eu entrego também essa planta de paginação de pisos, tá? Então, quais são os produtos finais dessa etapa final, Diana? Então, no meu anteprojeto, na minha terceira etapa, eu entrego planta baixa de todos os pavimentos, tá? Essa planta, ela já é com cotas e layoutada, as duas plantas juntas. Eu entrego os cortes, tá? Para ele saber quais são as alturas que ele vai ter em cada edificação. Eu entrego a planta de cobertura com as definições, que tipo de telha que vai ser, onde é que vão estar as calhas dessa cobertura. A gente entrega as elevações externas e a maquete eletrônica. Tudo isso o cliente vai receber na terceira etapa de projeto, que é a etapa de anteprojeto. E aí, aprovada a etapa de anteprojeto, a gente dá início ao nosso pré-executivo. E por que eu coloco um pré-executivo? Basicamente, quando eu trabalhava só com projeto arquitetônico ou de interiores, eu só tinha 3 etapas: o estudo preliminar, o anteprojeto e o executivo. E aí, durante o processo de projetos equestres, eu vi a necessidade de separar em mais uma etapa, de fazer mais uma etapa de pré-executivo. Por quê? Porque no pré-executivo a gente vai aprimorar um pouquinho mais o detalhamento de cada acabamento escolhido, né? Então, se aquela pedra vai ter 7 ou 10 centímetros, ou se vai ser um revestimento de 2 centímetros, a gente vai ver se todos os blocos vão ser de 19 centímetros ou se a gente vai ter parede com blocos de 14. A gente vai afinar esses pequenos detalhes no pré-executivo junto com o cliente. A gente vai apresentar uma prévia de elétrica e uma prévia de hidráulica também. E aí a gente já vai entrar com a planta final dos acabamentos para o cliente dar a validação final de tudo isso. Por quê? O meu projeto executivo, ele não é revisado. Então, o cliente precisa, ao menos, ver uma vez o que ele vai ter de ponto elétrico, de ponto hidráulico, bater um ponto final naquela planta de acabamento. Corta. Não vou dar. O meu cliente, ele precisa dar esse ok, dar essa aprovada planta de acabamentos para eu poder para um projeto executivo que não vai ter revisão nenhuma, porque aí vai ser só a etapa interna de detalhamentos, escritório e obra. O cliente, ele não vai ter mais novidades para ele ver ali, vão ser só peças gráficas de detalhamento executivo, tá? Então, o que eu entrego para finalizar no meu pré-executivo? Eu entrego todas as plantas, arquitetura e layout. Eu entrego os cortes, e aí se eu fiz 2 cortes no anteprojeto, eu faço 4 cortes no pré-executivo, de 2 a 4. Dependendo, né? Se é um depósito que tem 4 paredes, não tem necessidade de a gente fazer 4 cortes. Mas, por exemplo, uma cocheira ou uma casa de funcionários, que são edificações complexas, tem mais ambientes, a gente costuma fazer 4 cortes. Então, dentro do pré-executivo, eu tenho os cortes, eu tenho as elevações, eu já tenho a prévia de elétrica, a prévia de hidráulica, eu já tenho a planta de acabamentos que o meu cliente vai receber.
ali com todos os acabamentos, né? Acabamentos eu quero dizer o quê? Piso, parede e forro, tá? Aí rodapés também. E é isso. E a maquete eletrônica revisada, se a gente tiver essa maquete eletrônica também ali. Uma observação importante que eu esqueci de falar para vocês é que quando o cliente aprova o anteprojeto, eu também já peço para ele o orçamento de todos os complementares. O que são os projetos complementares, Diana? São aqueles projetos que a gente não faz dentro de um escritório de arquitetura, como projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidráulico, né? Aqui a gente marca os pontos, eu falo onde a gente vai ter torneira, onde a gente vai ter ralo, como vai ser o ralo, mas eu não dimensiono cabeamento, tubulação, não faço circuitos, né? Não faço dimensionamento de caixa d'água, poço artesiano, sistemas de drenagem, tudo isso são os complementares. Estrutural, elétrico, hidráulico, um agrônomo pode ser que seja interessante, né, para uma propriedade equestre, para ele poder layoutar os piquetes junto com a arquitetura. Um projeto de drenagem das camadas de base da pista, né, que a gente faz com a aluna Nicole da Canter Engenharia, que é excelente especialista nisso. Enfim, e aí depois que a gente receber esses projetos, a gente compatibiliza eles também antes de partir para o executivo. O executivo, como eu falei para vocês, ele não é revisado, então tem que estar tudo aprovado e alinhado para a gente fazer o nosso projeto executivo, tá bom? Então, por fim, é a nossa etapa de detalhamento. O nosso projeto executivo. E aí, pessoal, até essa etapa tem que estar tudo muito bem alinhado e muito bem conversado com o cliente. Senão, o que acontece? Fica aquele vai e volta de informação. Ah, mas isso eu não vi, mas eu não aprovei. Ah, mas aquilo. Ah, mas como é que era a porta? Ah, Diana, mas você vê aquele piso que você escolheu, ó, tá aqui. Você já aprovou, você já viu tudo. Essa etapa a gente só vai detalhar tudo que já foi visto, tudo que já foi conversado nas infinitas reuniões que a gente fez de projeto para chegar até aqui, né? Normalmente, para um projeto eu faço cerca de em torno de 6, 7, já chegou até 10 reuniões, tá bom? Por projeto, dependendo do tamanho do projeto que ele né? Se a gente vai ter casa sede, se não vai, se vai ter gourmet, se não vai, cocheira, blá blá. Então, depende um pouco do tamanho do projeto. Mas vamos lá. Então, no projeto executivo, eu vou ter todas as informações para executar essa obra. São elas: todos os dimensionamentos, todas as larguras, alturas, profundidades, detalhamento de caixilho, o que mais que a gente vai ter? Ó, notas e recomendações de projeto, caderno de obras, memorial descritivo do projeto. A gente vai ter uma lista mestra. O que é essa lista mestra, Diana? A lista mestra é nada mais é do que uma planilha no Excel, onde eu falo o que tem em cada folha. Folha 1, planta baixa, revisão tal, data tal. Folha 2, corte AA do pavilhão, né? Revisão 00, data tal. Por quê? Às vezes, durante a obra, o cliente precisa revisar muitas vezes o projeto. Isso pode acontecer. Ah, Diana, mas você falou pra gente que executivo não revisa. Realmente, eu não reviso o executivo dentro do orçamento que eu já passei para o cliente. Mas é claro, o cliente pode me contratar e fazer um aditivo no contrato para que a gente faça outras tantas quantas revisões ele precisar fazer, tantas quantas vezes ele mudar de ideia, ele pode mudar desde que ele pague para isso. Então, a gente tem a lista mestra para ajudar a controlar todos os arquivos, revisões e datas, tá? A gente vai ter a nossa prévia de elétrica, a nossa prévia de hidráulica já vai estar lá também. A gente vai fazer também um exercício, um projeto final. E aí aqui, esse projeto, atenção, se o cliente fechar só a primeira etapa, só o master plan, que pode acontecer. Ele pode falar, não quero construir agora, mas eu quero planejar. E eu dou essa opção para o cliente. Se o cliente fechar só o master plan, essa entrega, ela vai naquela etapa. Mas se o cliente fechar o projeto todo, essa entrega que eu vou falar agora vem nesta etapa.
uma planta com a locação de todas as edificações dentro do terreno, são 3 plantas separadas. Uma planta com a locação de todas as vias, dimensionamento das vias, raios e áreas de manobra dentro do terreno, e uma planta com a locação e área dos piquetes dentro do terreno. Então são 3 plantas de master plan que o cliente recebe. Por que eu deixo essa planta ser lá da etapa de master plan para o final, Diana? Porque se porventura eu tiver um paisagista trabalhando comigo que pediu mais canteiros, que pediu mais recuo para a área de piquetes, a gente faz, né? E isso às vezes pode não ser definido logo na etapa do master plan. Então, no conjunto final das peças gráficas, a gente entrega isso. Por que eu também não entrego isso lá no master plan? Porque lembra que eu falei que no master plan a gente só faz um estudo de massas e que pode ser que o tamanho de cada edificação mude? Porque a gente ainda não definiu se a baia é 3,5 por 3,5, se é 4 por 4, se ele vai ter 2 banheiros sociais e 2 banheiros de serviço, ou um social, um de serviço, enfim. Então, a gente só deu o zoom na planta de cada edificação lá no estudo preliminar. E aí, algumas mudanças podem ocorrer no master plan no decorrer desse projeto. Então, se o cliente fechou tudo, essas 3 plantas de implantação das edificações, das vias e dos piquetes só vem no projeto executivo detalhado, tá bom? E se o cliente fechar só o master plan, aí essa etapa vai lá no master plan. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse vídeo, dessa live. Espero que você possa estar comigo, porque a gente tem uma sequência de conteúdos muito interessantes que vão ajudar não só os proprietários de cavalo, mas muito as pessoas que têm um escritório de arquitetura e querem poder trabalhar com arquitetura. Um beijo e até a próxima!